Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com vocês sobre o caso do cãozinho Orelha, que foi brutalmente, de forma monstruosa e repugnante, assassinado na Praia Brava, em Florianópolis, Santa Catarina, há aproximadamente um mês. Pessoal, ao que tudo indica, está sendo divulgado aí na imprensa, é que adolescentes estariam envolvidos nessa barbaridade. Eu sou professor de Direito da Criança e Adolescente há mais de 15 anos e vou tentar explicar para vocês quais serão as possíveis consequências jurídicas em relação a esses menores de idade que até então são investigados e supostamente praticaram esses atos infracionais. Um ato contra o cãozinho Orelha e tem uma apuração também relacionada ao cãozinho Caramelo. Pessoal, a primeira diferença que nós temos que ter em mente que adolescentes, que são pessoas entre 12 e 18 anos, não praticam crime, praticam, na verdade, ato infracional, que tecnicamente é uma atitude análoga a um crime ou uma contravenção penal. Na prática, o que é que muda? Quando o adolescente pratica um delito, nós chamamos de ato infracional, ele não vai responder pelo Código Penal, nos termos da lei penal adulta, e no final, caso comprovada a sua autoria e materialidade, ele não recebe uma pena. Então, o adolescente, quando pratica um ato infracional, ele responde nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e, ao final, pode receber uma medida socioeducativa. E medida socioeducativa, ela está prevista no ECA e são 6. Desde uma advertência, que é a medida mais branda aplicada pelo juiz de forma oral, a uma internação, que é a medida mais gravosa e pode privar o adolescente de sua liberdade. Fazendo uma analogia aqui, seria, entre aspas, a prisão do adolescente. Ele fica ali recolhido num centro de internação. Analisando o caso concreto, até o que foi divulgado no momento, no dia 3 de fevereiro, a Polícia Civil concluiu a investigação do caso do cãozinho Orelha e, diante de depoimento contraditório de um adolescente, que inclusive estava no exterior, ela resolveu por pleitear, pedir a internação desse adolescente. Quanto ao cãozinho Caramelo, parece que 4 adolescentes, pelo que foi divulgado aí, estão sendo investigados. Pessoal, análise técnica. O que vai acontecer efetivamente com esses adolescentes? Para que seja aplicada essa medida mais gravosa, que é a internação, que é a privação de liberdade, nos termos do ECA, para que isso aconteça, tem que cumprir requisito. Qual que é o primeiro requisito para aplicar uma internação? Que o ato infracional seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Infelizmente, esse requisito não foi preenchido no caso do cãozinho Caramelo. Por quê? O ato infracional, sem sombra de dúvida, foi praticado com violência. Mas não foi violência à pessoa, nos termos da lei, porque o cãozinho Caramelo não era uma pessoa. Então, esse primeiro requisito, esse primeiro permissivo para aplicar a medida de internação, ele está afastado. O segundo requisito e último, que permite a aplicação da internação, é a reiteração de ato infracional grave. Ou seja, reiteração é uma conduta repetida. E ao que foi divulgado, até onde temos conhecimento, ao que me parece, esses adolescentes envolvidos, eles não tiveram nenhuma condenação, nenhum processo anterior. Tecnicamente são considerados primários. Ou seja, você não preenche o requisito de violência ou grave ameaça à pessoa e não preenche o outro requisito, que é reiteração, ato repetido, de ato grave. Então, infelizmente, ao final de todo o processo, caso constatada realmente a participação, a responsabilidade desse ou desses adolescentes, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, não será possível privar esses menores de sua liberdade. Isso ao final do processo. Tive notícia que o delegado está pedindo uma internação, me parece, provisória. Isso pode até acontecer, pelo prazo máximo de 45 dias.
Mas essa internação lá, ao final de 3 anos, me parece que os requisitos do Estatuto da Criança e do Adolescente não foram preenchidos, o que inviabiliza a aplicação dessa medida. Ainda em relação a esse fato, me chamou muita atenção, muita gente me questionou, que a fotografia desses jovens, o nome, até parentesco e residência, endereço deles, realmente acabou sendo divulgado. E há alguns dias, a Justiça da Infância e Juventude de Florianópolis determinou a exclusão dessas informações. E a Justiça agiu de forma correta, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe a divulgação do nome, sobrenome, parentesco, qualquer forma de identificação. O que muita gente não sabe, inclusive proíbe a divulgação das iniciais do nome e do sobrenome. Então, a Justiça agiu corretamente ao determinar a exclusão dessas informações. Pessoal, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei de 1990, Lei 8.069 de 90. Claro que nesses anos essa lei já passou por diversas alterações. Eu me pergunto agora, e deixo aqui para uma reflexão, não seria o caso de, em situações semelhantes a essa que estamos tratando, de haver uma modificação também do Estatuto da Criança e do Adolescente para ter uma responsabilização mais efetiva e mais rígida? Acredito que sim. Nós temos que refletir e repensar sobre isso. E casos como esse, e praticamente atitudes como essa, me leva a outra reflexão. Onde estava a família? O que acontece com a educação de jovens que praticam atitudes como essa? Onde ocorreu a falha? Teve a falha da família, da sociedade? É difícil compreender. O reflexo posterior, o direito vai tentar resolver. E o anterior? O que levou, ao que tudo indica, um jovem a praticar uma atitude dessa? É impossível colocar a cabeça no travesseiro e ficar conformado com situações como essa, que não deve jamais se repetir. Espero que tenha uma resposta efetiva do Poder Judiciário, claro, no limite da lei, e que atos como esses não voltem a ocorrer. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário, estou à disposição. Um grande abraço, espero ter esclarecido de uma forma mais simples as consequências jurídicas desse caso monstruoso que aconteceu no mês de janeiro em Florianópolis. Muito obrigado.